Josué, capítulo de número 6. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre a família que vence. Eu quero usar justamente o texto de Josué, capítulo de número 6. Eu vou ler apenas alguns versos com os amados irmãos, para que possamos entender a palavra. Meus amados, o presbítero Evaristo, ele mencionou a respeito da devocional dessa semana. Toda semana, nesse mês de maio, nós temos uma devocional. Ele citou aqui a primeira semana, destinada ao marido e ao pai. Segunda semana, destinado à esposa e à mãe. E nessa terceira semana, a devocional será destinada aos filhos, especificamente aos filhos. Então, toda a plataforma que nós temos, Facebook, Instagram, o site, o aplicativo da igreja, ou o próprio YouTube, nós estaremos dispondo, a partir do término deste culto, nós vamos dispor, amados irmãos, a devocional desta semana. E na terça-feira, nós ouviremos um excelente, um maravilhoso testemunho da nossa irmã Deda. Ela está ali sentadinha, ó, com o gatão dela, nossa irmã Evandro, né? Vendo ali. E os irmãos vão ver o que Deus fez na vida dessa serva dele. Foi algo tremendo, foi um milagre do Senhor. Meus irmãos, Deus continua ainda, nos dias de hoje, operando milagre. E você crê também na sua vida? Diga amém. Diga glória a Deus. Eu sei que é muito chato fazer o que eu peço, mas você já abençoou o seu irmão que está ao seu lado ou atrás de você? Você pode levantar as mãos para ele e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Você pode fazer com alguém que está atrás de você, dizendo: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Leamos a palavra do Senhor, Josué, capítulo de número 6. Verso de número 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrada. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Pule agora, meus amados irmãos, para o verso de número 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém e amém. Meus amados, refletindo sobre esse texto de Josué, capítulo de número 6, eu amo esse texto de Josué. É um dos textos que, sempre que eu volto a meditar, volto a ler, eu sempre aprendo algo da palavra. Afinal, a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, elas são ensinos eternos. Nunca deixam de ser novas essas palavras. Por mais que todos os dias possamos ler os versículos, ou habitualmente tenhamos em mente, decorado os versículos da palavra do Senhor, mesmo assim ela continua sendo vida, sendo eficaz e transformando a nossa vida. A aplicação desse texto concernente à família, eu quero trazer justamente isso, a família que vence. E de que forma essa família pode vencer? Quando eu olho para esse texto de Josué capítulo 6, vemos alguns resultados que o povo de Deus teve durante todo o percurso, desde que quando Deus estabelece a partir de Abraão, que essa nação, a partir dele, se tornaria uma grande nação, uma nação de referência, uma nação em que todos olhariam para ela e poderiam dizer: esse Deus que eles servem é um Deus poderoso. Mas aqui olhando bem também, meus irmãos, para a família, não apenas para a nação, mas para a família que existia, ou famílias que existiam dentro dessa nação, foram muitas coisas que cada uma delas experimentou. É certo, meus irmãos, que famílias que andam unidas, a tendência é que elas possam vencer mais. Famílias, quando estão unidas, a tendência é chegar muito mais longe do que elas pensam, de uma forma muito mais breve. A família, quando está unida, a tendência é que ela se canse menos quando vem as lutas. É muito difícil, os irmãos vão concordar comigo, quando em uma família, vamos colocar aí, famílias de 4 pessoas, tem o marido, a esposa e 2 filhos.
Mas é muito difícil quando uma só tem que lutar por toda. É muito difícil quando uma pessoa só tem interesse que a família cresça. E essa uma só pessoa trabalhe, enganjada no trabalho, a fim de que esse trabalho beneficie toda a família. É difícil e complicado para que ela venha alcançar os seus objetivos bem mais rápido. Isso é muito difícil. Ela pode alcançar, mas ela vai se cansar com mais rapidez. Ela não vai ter suporte. Vai chegar um momento que talvez o pensamento é desistir. Então nós temos que entender que uma família quando trabalha unida, uma família quando tem propósitos únicos, elas vão muito mais longe, conquistam muito mais coisas e se cansam muito menos. Quando olhamos para o que Deus estabeleceu aqui em Josué, capítulo de número 6, Deus estabeleceu uma tarefa conjunta e única. Era um propósito específico, sim, mas um propósito que viesse beneficiar não apenas Josué, mas que beneficiasse todo o povo de Deus, e que o nome dele fosse glorificado nessa jornada aqui no capítulo de número 6. Agora, se Deus não tivesse estabelecido para essa nação e para as famílias que ali constituíam essa nação, se fosse, meus irmãos, algo único para uma só pessoa, era bem certo que as muralhas não iam cair. Uma família, quando está unida, alcança objetivos, se cansa menos e vai muito mais longe. Mas uma família, quando está dividida, uma família onde não há compreensão, onde não há amor, uma família, meus irmãos, quando ela é egoísta, quando os membros dessa família são egoístas, elas vão ser derrotadas facilmente. E como nós podemos exemplificar isso? Observemos no capítulo 6 que nós lemos o primeiro verso. Está escrito: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Assim como Jericó, ela estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Deus, por causa de Israel, percebamos também que essa nação, Jericó, essa cidade, poderia muito bem, meus irmãos, se render ao poderio de Deus. Ela poderia muito bem, o rei dessa cidade, poderia pedir uma conversa com Josué, ao ponto de dizer: olha, reconhecemos que a nação de vocês, reconhecemos que o Deus de vocês, nós reconhecemos que vocês são vitoriosos porque Deus está com vocês. Mas o que eles fazem? Eles se fecham. De forma nenhuma eles têm um pensamento de dialogar, de poder ceder. Assim é uma família, quando ela pensa apenas em si mesma. E aqui ela tem duas muralhas. Primeira muralha que podemos observar, porque eram duas muralhas que cercavam Jericó, mas eu quero trazer aqui de forma didática a família. A primeira muralha que faz com que essa família ou essa cidade esteja destruída ou venha a ser destruída é a incredulidade. O povo de Jericó tinha conhecimento que um Senhor Deus poderoso acompanhou Israel. Eles tinham conhecimento que esse Deus estava com eles quando foi tirado do Egito. Eles têm o conhecimento que esse povo de Deus passou dentro, melhor dizendo, o Mar Vermelho, tem conhecimento. Jericó tem conhecimento que esse Deus conduziu Israel no deserto e não deixou que ninguém perecesse no deserto. Então, observe bem, Jericó tinha conhecimento porque eles estavam rigorosamente fechados por causa dos filhos de Israel. Então eles se fecham, eles constroem essa muralha no coração e há incredulidade. Qual é essa incredulidade? É a incredulidade, meus irmãos, que muitas vezes nós temos como família. Nós cremos que existe um Deus poderoso, mas existe uma muralha que está diante de nós, que é a incredulidade. Cremos que é um Deus poderoso, mas não cremos que Ele é poderoso para efetuar. Cremos que Ele é Senhor de todas as coisas, mas nós não cremos que Ele pode mudar a situação dentro do nosso lar.
Nós cremos que Ele fez maravilhas na vida de várias pessoas, mas não cremos que Ele pode fazer o mesmo dentro da nossa própria casa. Eu conheço pessoas que são assim, falam sobre Deus, decoram os versículos da palavra, falam das experiências que Deus fez, mas quando ela busca isso para a sua própria casa, ela não crê que Deus muda o marido, ela não crê que Deus muda a esposa, e muito menos crê que Deus pode mudar o filho. Essas muralhas da incredulidade, a muralha da incredulidade, ela tem sido, meus irmãos, um sistema que o mundo tem pregado e nós temos absorvido esse sistema. Nós temos crido que as notícias são mais poderosas do que o Deus que nós cremos. Cremos nas notícias dos divórcios, cremos nas notícias que o filho abandonou o pai, cremos na notícia que a mãe traiu o marido, cremos na notícia que o pai abandonou os seus filhos, cremos em tudo isso. A verdade é que a incredulidade, infelizmente, tem feito parte e tem sido a muralha que tem fechado o coração de muitas e muitas famílias. Creem que Deus é poderoso, mas não creem que Deus é milagroso. Crê que o Senhor Deus é o Criador, mas não crê que Deus transforma. Então nós precisamos vencer essa muralha. Jericó estava acreditando nas suas muralhas. Jericó estava acreditando que eles estavam seguros. Porque, meus irmãos, a incredulidade, ela também se torna fonte de uma autossuficiência. Eles achavam que eram autossuficientes. Falaram o seguinte: vamos fechar a cidade, vamos cercar a nossa cidade. Apesar que as muralhas faziam parte de uma estratégia de defesa de Jericó, porque Jericó ficava entre montanhas. Então, quando a gente pensa que aqueles guerreiros rodearam Jericó, a gente pensa que eles rodearam em planície. É como ir daqui para João Pessoa, a gente só pega os morrinhos e está tudo bem. Não, meus irmãos. Jericó é uma Belo Horizonte da vida. Quem foi em Belo Horizonte sabe. Eu morei em Belo Horizonte, meus irmãos. Eu era tão fino, que se me olhar de frente ou de lado era a mesma coisa, de tanto subir morro lá em Belo Horizonte. Era finíssimo, meus irmãos. Mas a incredulidade, por gerar justamente esse espírito, essa fonte de autossuficiência, eles achavam: nós somos intransponíveis, o povo vai chegar aqui, mas nós não seremos destruídos. Rigorosamente estavam fechados, mas a verdade é que havia soberba no coração do rei, havia soberba no coração dos guerreiros, e havia soberba no coração dessa multidão chamada Jericó, dessa cidade chamada Jericó. E muitas famílias mantêm também essa muralha no seu coração, a muralha da soberba, da autossuficiência, achando que Deus ser crido dentro de casa, ser buscado dentro de casa, não há necessidade para isso. O resultado dessas muralhas é vir ao chão. O resultado da incredulidade é destruir famílias. O resultado da incredulidade é mesmo resultar em ruínas para a família. Quando a família se acha autossuficiente, quando o marido se acha autossuficiente, ou a esposa, ou os filhos, podem ter certeza que vocês estão caminhando para a ruína. Nós percebemos isso nos versos 21 e no verso de número 24. Olha só o que está escrito, verso 21, capítulo 6, o resultado das grandes muralhas, o resultado da soberba, da incredulidade, de não, meus irmãos, abrir o coração para um diálogo, de não abrir o coração para entender que aquele povo estava chegando com força e com poder. Como posso dizer isso? Observe bem, que no capítulo 2, eu já vou ler aqui os versos, que no capítulo 2 de Josué, os espias esconderam na casa de uma prostituta, e ela entendeu que aqueles dois homens eram de uma nação poderosa. Olha só que ela fala: olha, por favor, eu quero que vocês poupem a mim e a minha família. Se Jericó, meus irmãos,
não fossem autossuficientes e se entregassem ao Senhor Deus, certamente Deus pouparia a cidade por causa da sua misericórdia. Mas a incredulidade e a autossuficiência desse povo trouxe ruína, ao coração deles. Verso de número 21, está escrito assim: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Verso de número 24, a parte A desse versículo está escrito: porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Ou seja, a cidade foi destruída. A cidade fortemente armada, fortemente fechada, não suportou a glória de Deus e foi destruída. Eu tenho a certeza que você não quer ver a sua família destruída. Eu tenho a certeza que você não quer ver a sua família dissipada pelos problemas da vida. Então, não seja incrédulo e nem seja autossuficiente, porque o único que tem poder para mudar é aquele que criou todas as coisas e que instituiu a família aqui nessa terra. Diferente é a família que está fundamentada em Deus. Diferente é a família que está fundamentada na palavra do Senhor. Uma família que teme a Deus, ela tem como ações para vencer, ações que glorifiquem ao Senhor, mas são ações que também venham abençoar a sua própria família. Nos versos de número 3, olha só o que está escrito, verso de número 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Verso de número 9, olha só o que está escrito: os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Verso de número 13, a parte final do verso 13, está escrito o seguinte: os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Uma família que vence é uma família que guerreia, é uma família que está unida, e seu único propósito é abençoar a sua casa. Para que a família vença, ela tem que buscar como necessidade urgente atitudes também de guerreiros. Meus irmãos, por que Deus coloca guerreiros? E pela instrução de Deus, a partir de Josué, fala: você vai colocar guerreiros, você vai colocar pessoas com habilidade para a guerra. Por que ele faz isso? Porque se vissem contra eles algum exército que queriam destruir ou que desejavam destruir Israel, ali estavam os guerreiros para defenderem. É como hoje de manhã nós ouvimos a palavra pelo pastor Darquinho, que ele fala que precisamos defender a família. E ele trouxe aqui a partir do exemplo de Neemias. Então nós temos que defender a família. Numa família precisa ter guerreiros, precisam ter pessoas de oração, precisam ter pessoas que estejam munidas, não da sua habilidade apenas, não da sua capacidade, mas pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, para que nessa jornada rumo às grandes muralhas, e para que possam obter a vitória, precisam de ter pessoas que orem dentro de casa, precisam ter pessoas que tenham seus joelhos marcados pela oração, precisam ter pessoas que busquem ao Senhor. Meus irmãos, a família precisa de guerreiros e urgente. Precisamos de pessoas que lutem, que estejam preparadas para os conflitos. Vivemos uma época em que as famílias não têm nenhuma preocupação para a guerra. É claro que a gente não vai pegar em arma, literalmente falando. Nós não vamos pegar em facas, em facões. Como dizia lá o povo lá também de Minas, na peixeira. Não estou falando disso. Eu estou falando que se na nossa casa não tivermos o preparo de guerreiros, de oração, guerreiros que manejem a palavra, certamente quando vir os inimigos
Se esta família não tiver guerreiros para guerrear por ela, defendê-la, certamente ela será morta. E é isso que temos presenciado. Famílias inteiras destruídas pelos inimigos, destruídos pelo inimigo das finanças, destruídos pelo inimigo, meus irmãos, do pânico, das drogas, destruídos pelo inimigo da bebedices, estão sendo destruídos pelo inimigo da mentira, da prostituição, do adultério, e lá vai outras coisas e muitos outros inimigos. É necessário que a família esteja preparada para guerrear, e isso é feito com jejum e oração, isso é feito com as armas certas. É a palavra do Senhor que precisa ser manejada como defesa desta família, assim como Israel tinha os guerreiros para a defesa deste povo. A família, além de se ter guerreiros, e é importante ter guerreiros, e eu peço ao Senhor que Deus te levante nessa noite. Se você não tem sido guerreiro, que Deus te levante para ser um guerreiro apurado, capacitado por Deus e na autoridade do Espírito Santo. Para quê? O dia que você precisar se levantar como autoridade na tua casa, você dizer para o inimigo: saia daqui, Satanás, porque eu lhe dou uma ordem em nome de Jesus Cristo, e ele vai embora, porque a autoridade de Cristo Jesus dado a você está sendo acionada naquele momento. Quantas famílias, irmãos, já não tem forças mais para guerrear? Família que entende a importância do sacerdócio do lar. Olha só o que está escrito no verso de número 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Verso de número 6, a parte B desse versículo, está escrito: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas. Verso de número 8 está escrito assim: assim foi que, como Josué dissera ao povo, 7 sacerdotes com 7 trombetas. Verso de número 13, observe bem que a figura do sacerdote está presente em todos os momentos. Verso de número 13 está escrito assim: os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Verso de número 16, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, verso de número 16 e 20 agora, gritou pois o povo, e os sacerdotes o quê? Tocavam. Novamente a figura do sacerdote presente. O que representa cada versículo? Versículo de número 4. Nesse primeiro momento, os sacerdotes, eles estavam ali, meus irmãos, amparados ou aparafernados das trombetas de chifre de carneiro, para que ao tocar eles pudessem levantar toda uma nação para a jornada. E eles estavam presentes nessa figura, de serem aqueles que, além de ter essa figura de rogar a Deus pelo povo, rogar o povo para Deus, melhor dizendo, a figura de estar sempre pedindo, intercedendo, rogando ao Pai pela misericórdia do povo. Então eles estavam ali na brecha, sendo justamente esse intermediário entre o povo e Deus. Em todo momento estavam presentes. Versículo de número 6, aqui existe uma figura dos sacerdotes estarem presentes para que a família, o povo, não pudesse fugir da responsabilidade. E assim o sacerdote deve ser. Ele deve sempre estar pronto a avisar a sua família sobre as responsabilidades de cada um no lar. Infelizmente, o papel do homem bíblico tem se perdido cada dia. A mulher tem assumido o papel de sacerdócio. Não é que isso, meus irmãos, que existem mães que são PMs, que são pai e mãe ao mesmo tempo. Isso é real. Mães solteiras, assim como também temos pais solteiros. Mas a figura da liderança aqui é importante. É a presença que conduz uma nação numa jornada da vida,
É a presença de um sacerdote que conduz uma nação a não esquecer da responsabilidade de cada um. É o sacerdote na figura de que mantém a família no ritmo, para que essa família, essa nação não se esmureça. Verso de número 8, é a figura da continuidade de uma nação, de manter uma família perseverante. É o versículo de número 13 que fala sobre isso, porque eles tocavam a trombeta continuamente. Isso é uma figura de dizer, nós não podemos parar, nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir. Essa é a figura do sacerdote aqui. Assim também, como nos versos 16 e 20, a figura do sacerdócio aqui é para manter uma família vencedora diante das muralhas. Manter as trombetas soando é a figura de que haverá de acontecer algo maravilhoso. Isso estava na figura do sacerdote. E nós, como pais, como homens, precisamos animar a família, meus irmãos. Precisamos fazer que a nossa família caminhe. Essa é a responsabilidade. Onde estão os homens aqui? Levante as mãos. Essa é a sua responsabilidade. Mesmo aqueles que ainda não são casados, ou que são casados ainda não são pais, mesmo assim, precisamos entender essa figura. O sacerdote é aquele que toca a trombeta e levanta a família para uma jornada. O sacerdote é aquele que toca a trombeta e faz com que a família mantenha o ritmo e não esmureça. O sacerdote é aquele que toca a trombeta e faz com que de forma contínua mantenha a sua família perseverante. Então as palavras de perseverança devem soar da boca do sacerdote. Está vendo? É só falar um sacerdote que o celular se manifestou. Está vendo como é confirmação divina? Por que a nação brasileira, ela tem perecido, principalmente os lares? Porque nós, homens, não temos tocado mais as trombetas. Estamos esquecendo o papel fundamental de ser o homem. Estamos esquecendo o papel fundamental de ser o sacerdote. Deixa eu falar uma coisa para vocês, homens. Se eu chegar na casa de vocês para orar, e um de vocês disser o seguinte: pastor, quem vai orar sou eu. Quem é a maior autoridade ali? Você, como homem de casa. Antes do médico chegar, homens, ponham a mão sobre a cabeça da sua esposa, dos seus filhos, e orem, e com autoridade vocês serão bem-sucedidos. Mas tem faltado isso nos dias de hoje. Estamos nos esquivando, e não podemos. Observe bem, que a ordem de Deus é: mantenha os sacerdotes em tudo. No início, na continuidade, na caminhada, na jornada. E até mesmo para os muros caírem, o sacerdote precisa estar presente. Porque a vitória também é constituída quando o sacerdote toma posição diante do seu lar. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, eu quero abençoar a vida de vocês. E que a autoridade que é no nome de Jesus seja sobre a sua vida. E se chegar demônios, em nome de Jesus Cristo você vai expulsar. Porque você é sacerdote de Deus, constituído na tua casa, no nome santo de Jesus. É claro que as mulheres precisam ser o quê? A mulher de oração. Para de fuxicar, minha irmã, e vai orar que é melhor. Outra questão que precisamos entender: as famílias precisam saber a hora de ficar em silêncio e também a hora de gritar. No verso de número 10 está escrito o seguinte: porém ao povo ordenará Josué, dizendo: não gritareis, não gritareis, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Meus irmãos, há momento na nossa família que nós precisamos ficar em silêncio.
que horas devemos estar em silêncio? Quando a murmuração vem na nossa boca, está na hora de ficar em silêncio. Meus irmãos, olha a estratégia. Olha, como diz Rodolfo, né? Rodolfo, meus parabéns. Rodolfo foi papai, meus irmãos. Mais uma vez, nasceu Samuel, chegou Samuel e ele já ria bem alto e bastante, né? Agora parece que está com cosquinha direto, né? De tão sorriso largo que ele está. Seja abençoado. Meus amados, como nós precisamos silenciar quando há murmuração? Volto a dizer, o nosso Deus é maravilhoso. Porque observe bem, se Deus não tivesse mandado o povo ficar em silêncio, era um desanimando o outro. Não, isso não é para mim, não. Isso é para Evaristo que está magrinho, que está bom para andar. Dá para andar daqui para João Pessoa sem problema. Eu estou gordinho, pastor. Eu tenho comorbidades. Não, pastor, eu não posso não porque eu tenho um pino na perna. Não, pastor, eu não posso não porque eu tenho problema no coração. Não, pastor, eu não posso não porque eu tenho problema na coluna. Não, pastor, eu não posso não porque estou grávido. Não, pastor, eu não posso não porque eu tenho 2 meninos para cuidar. Deus mandou, fica todo mundo em silêncio. Porque se o povo tivesse com boca aberta, um iria desanimando o outro. A murmuração no lar é um fator desanimador. E são esses momentos que, quando as adversidades vêm, que precisamos silenciar a voz. Precisamos ficar em silêncio. É o momento de ficar em silêncio, quando a murmuração é maior que a compreensão dos fatos dentro de casa. Temos uma tendência muito grande de julgamento. De vez em quando eu brinco até com minha esposa, né? De vez em quando bate um poder de atributo da onisciência. A pessoa mal falou, você já está querendo interpretar o que ela está pensando. Você conhece alguém assim, meus irmãos? Que mal se abre a boca, eu te conheço, conhece nada, eu te conheço. Só Deus quem pode dizer isso. Ninguém nem mesmo se conhece. Eu te conheço, já sei o que você vai falar. Meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixa o bichinho falar primeiro. De vez em quando eu tenho que me autopoliciar, até mesmo com o Natanzinho, porque eu sempre gostei de falar, aí estou falando, aí ele fala, pai, deixa eu falar, pai, tá bom, meu filho, tá bom. Aí eu, não, pai, peraí que eu ainda não terminei. Eu falei assim, meu filho, que frase longa é essa? Mas eu preciso aprender a ouvir, meus irmãos. O problema é que tem muita família que está com esse atributo que não lhe pertence, de querer já antecipar coisas, sem antes saber de fato o que realmente é. Então, nesse momento, é necessário silenciar. Quando você não compreende os fatos dentro da sua casa, cale a boca, fique quieto, sossega. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos e acabamos, meus irmãos, contribuindo para o desastre dentro de casa. Acabamos sendo contribuintes do desânimo, da discórdia. Então é melhor ficar em silêncio. Que momento devemos ficar em silêncio na família? Quando a cobrança é maior do que a ajuda. Nós somos experts em cobrar, mas muitas vezes nos falta cooperação. É como quem é casado aqui sabe. Suponhamos que a esposa todos os dias acorda para fazer o café. Isso acaba, Evaristo, acomodando muitas vezes. Então o marido já acorda achando o quê? Que o café estará o quê? Pronto. E quando a mulher não pode fazer, ele estranha. Oxe, mulher, vai fazer café hoje não? Cadê o café? Por que ele sabe fazer? Por que não vai fazer também? Então há momentos na família que a cobrança é maior do que a ajuda. E esse momento devemos ficar em silêncio. Porque pode atrapalhar. Porque pode gerar desgaste. Pode gerar muitas outras coisas. Mas não a bênção. Que momentos devemos ficar em silêncio? Quando as observações das imperfeições são maiores do que o reconhecimento e esforço daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que Deus mandou aquelas pessoas ficarem em silêncio. Estavam lá os guerreiros prontos para guerrear. Os sacerdotes estavam ali para tocar a trombeta. Estavam ali os levitas para carregarem a arca.
E estavam ali alguns homens específicos nas suas tarefas, e o povo precisava ficar em silêncio. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse povinho aqui não era brincadeira, não. Você acha que quando Josué tomou conta de Israel, você acha que olha assim, pera aí, Deus, eu conheço esse povo não é brincadeira, não. Foi esse povo que levou Moisés a não pisar na terra prometida. Porque quando nós olhamos para Números, capítulo de número 20 até 22, o povo estava no deserto pedindo água. Deus falou para Moisés, Moisés, fale a rocha. Mas o povo estava aperreando tanto o juízo de Moisés, o que ele fez? Em vez de falar, bateu. Quem é que estava aperreando o juízo? O povo. Tem hora que em casa é assim. O marido, a esposa, o filho aperreia tanto o juízo, que em vez de você tomar a atitude certa, você toma a errada. Em vez de contribuir, estraga. É esse silêncio que precisamos dentro do lar. Se eu não ajudo, também não tenho autoridade para cobrar. É necessário ter mútua compreensão, uma reciprocidade na ajuda. Porque, meus irmãos, tem muitas famílias que não conseguiram ainda destruir as muralhas que estão diante de si, ou diante delas, porque ainda não existe essa reciprocidade de amor, de respeito, de ajuda. É só cobrança, é só murmuração, é só observação das imperfeições, mas não tem a capacidade de ajudar e nem mesmo de elogiar. Meus irmãos, para que as muralhas da família caiam, é necessário reciprocidade. É você estender a mão, é você ajudar, é você deixar de ser egoísta, é você abençoar, para que o nome do nosso Deus seja glorificado e o inimigo seja repreendido, e assim a bênção dentro do lar. Mas assim como há momento para silenciar, também chega um momento de nós gritarmos. Verso de número 10, a parte final desse verso está escrito: até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Verso de número 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Chegou o momento que o silêncio foi rompido. Chegou o momento certo de gritar. Chegou o momento certo de bradar. Chegou, meus irmãos, o momento certo, o período de falar. Chegou o momento da família, meus irmãos, estar reunida para gritarem juntos e no nome de Jesus Cristo destruir as muralhas. Então houve um tempo de silêncio, houve um período de escassez de palavras, mas também chega um momento na família que ela deve sim ter júbilo juntos, se alegrarem juntos, mexerem juntos, alegria no coração, e juntos na autoridade gritar no nome santo daquele que é poderoso para estabelecer a vitória diante das muralhas. O grito que eu chamo aqui é o grito que estabelece a unidade de propósitos dentro da família, porque esse povo gritou com um propósito. Eles não gritaram de forma aleatória, não foi um gritando para que houvesse sucessivos gritos. Gritou fulano tal, fulano ciclano de tal, não, todos em uma única só voz, de forma uníssona, eles gritaram. E aqui a gente compreende a importância da unidade de propósitos dentro de casa. Esse é o grito que podemos chamar. É quando a família se reúne com um único propósito, com um único objetivo, de que todos sejam abençoados. Não o marido apenas auto se abençoando. Aqui, não é a esposa dizendo, eu quero me auto-abençoar. É o filho dizer, venha para mim que eu quero ser abençoado. Não, é a família unida num só grito. Vamos estabelecer unidade. E quando a família está unida, muralhas vêm ao chão. O grito aqui é o resultado do esforço de todos. Todos contribuíram, todos colaboraram. Mulheres grávidas, homens e mulheres, pessoas doentes, mulheres gestantes, mulheres com filhos, homens, meus irmãos, com muitas tarefas, todos contribuíram,
todos se esforçaram, as crianças se esforçaram, os guerreiros se esforçaram, todos estavam em só propósito, e quando a família está no só propósito, as muralhas caem, e não há nada que impeça dessa família avançar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E não importa se percorrem os quilômetros que forem necessários, não importam as subidas ou descidas, não importam as pedras que estão diante delas, não importam os buracos que tiveram que passar, porque uma família unida, assim como esse povo estava unido, eles gritavam de uma só vez, era uma só voz. A família também deve ser assim. Família unida, quando chega diante da adversidade, a adversidade vira pó. Essa é a unidade. Esse é o grito que precisamos, porque o grito aqui justamente simboliza isso: unidade, propósitos e razões específicas para todos. Se você observar bem nesse texto, a ordem era para todos, e o objetivo de vitória era dado a todos, ou foi dado a todos. Sucedendo assim, é evidente que literalmente os gritos não poderiam derrubar aquelas enormes muralhas, internas e externas. É evidente que o grito, se eu pedir os irmãos para gritarem aqui, eu acho que não vai sair nem um pedacinho de tinta da parede. Mas, meus irmãos, a unidade desse povo, o propósito único desse povo, a obediência desse povo, os levou a serem vitoriosos. E a mesma coisa você faça na sua família. Sejam um só, pelejem juntos, chorem juntos, se alegrem juntos, compartilhem tudo juntos, porque assim vocês terão vitória sobre as muralhas que estão diante de vocês. Levante as suas mãos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ministro como Senhor aqui, com o nosso Pai Celestial que tem poder. Em nome do Senhor, eu creio que a sua família estará sempre unida, e unidos vocês vencerão as muralhas que estão diante de vocês. Se vocês creem, digam glória a Deus. É certo que Deus não ama a discórdia, é certo que Deus não tem conivência com divisão. Quando olhamos para a doutrina da unidade da Trindade, a gente percebe que 3 pessoas concordando em um só objetivo. Na doutrina, na unidade, percebemos que toda a contribuição, por mais simples que seja, faz a pessoa alcançar propósitos maiores. Aqui nós entendemos, para partir para o final dessa mensagem, que os propósitos de Deus estavam além de Jericó. As muralhas era apenas um percurso diante do propósito maior, que era Canaã. Jericó não era o propósito final de Israel. Jericó não era, meus irmãos, o objetivo final de Israel. Ele estava no meio da jornada, fazia parte dessa caminhada. Mas nós temos que entender que a mesma coisa é a família. Você acha que o único objetivo de Deus na sua família é apenas chegar ao propósito de ter uma casa, de poder alcançar um carro, de poder o filho apenas entrar na faculdade, ou o marido ou a esposa obterem um bom emprego? Esse não é o objetivo final para a família. São coisas secundárias, não são os propósitos reais da família. Assim como Jericó, as muralhas não eram o destino final de Israel, era apenas um obstáculo diante deles. Porque, meus irmãos, quando a família caminha junto, o alcance do objetivo é realizado, e o cansaço sempre será menor, e a conquista, ela vai superar as muralhas de Jericó. Assim, quando o lar, a família está reunida num só propósito, eles vão muito mais adiante. As muralhas caem, mas o objetivo é transpassá-las, é alcançar coisas maiores.
É assim será na vida da esposa. Quando a família estiver reunida, unida, gritarem o grito da unidade, o grito da concordância, o grito da amabilidade. É o grito, meus irmãos, da família que está reunida, e estão diante delas as muralhas, mas elas vão transpor as muralhas, mas ali não é apenas um único objetivo, está além Jericó, a vitória na família. Ela precisa ter Deus. Não adianta conquistar a faculdade e o filho se perdeu na faculdade. Não adianta o marido conquistar um excelente emprego se afastou-se de Deus. Não adianta a esposa alcançar os seus objetivos, mas Deus ficou longe de tudo isso. É saco furado, é banal, é uma realização vazia. Por quê? Porque as muralhas viram ao chão, caíram no chão, porque a presença de Deus estava em Israel. Como as muralhas cairão se Deus não estiver presente na nossa família? É necessária a presença de Deus em todas as áreas da família. Capítulo de número 1, verso de número 5. Josué foi vencedor juntamente com todas as famílias de Israel, porque Deus disse a ele: eu estarei com vocês todos os dias. No verso, capítulo de número 3, nos versos 3, 8 e 11, Deus estava presente com Israel e com todas as famílias de Israel, quando eles atravessaram o Jordão, quando os pés ali pisaram naqueles rios, os rios, meus irmãos, abriu, passaram também por Jordão, mas porque Deus estava presente com a família de Israel. Capítulo de número 5, versículo de número 9, a vitória só pode vir para Israel e toda a sua família, porque Israel e toda a família de Israel santificaram a vida de cada um deles. Deus tirou o opróbrio, Deus, meus irmãos, arrancou do coração toda a maledicência. Deus precisa estar presente. Assim também, quando eles chegaram em Jericó, e eles estavam diante das muralhas, Deus também estava com Jericó, não, com Israel. Verso de número 2: então disse o Senhor, as muralhas caíram, porque o Senhor foi quem disse. As muralhas caíram e o povo de Israel teve a vitória, porque Deus estava no meio do seu povo. Família, se vocês querem ter vitórias, Deus precisa estar no meio de vocês. Deus precisa estar no centro da vida de vocês, porque Deus ao nosso lado, junto conosco, o Espírito Santo agindo Ele, quem vai impedi-lo? Ninguém. Uma família vitoriosa precisa de Deus. Se vocês querem que as muralhas caiam, a família de vocês precisam sempre da presença do Deus Todo-Poderoso. Muitas muralhas, são muitas as muralhas, sim ou não? Várias, são enormes. Mas quem disse que as muralhas serão maiores do que o nosso Deus? Você crê que a muralha na sua família vai cair? Você crê que aquele marido que é chato, inconveniente, que você vive falando: meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. O marido reclamando da esposa, os pais dizendo que não aguentam mais os filhos. Meus irmãos, meus amados irmãos, Deus está presente nessa noite, e Ele estará presente na sua vida e na sua família. E não existem muralhas que irão impedi-lo de vocês caminharem junto ao propósito real. É a Canaã, é a cidade santa do nosso Deus Altíssimo. E fazer como Josué diz: eu e minha casa servimos ao Deus vivo e poderoso. Põe-se de pé em nome de Jesus.